também. Este é o Washington Fora de Horas, a partir de Washington DC, ou da região de Washington DC. Como sabem, nós estamos agora na 8ª semana de quarentena e continuamos a transmitir e a produzir a informação a partir das nossas casas, dos nossos estúdios improvisados. Eu sou a Mayra de La Salette, é um prazer estar aqui hoje, dia 14 de maio, a apresentar este Washington Fora de Horas, que é fora de estúdio da Voz da América. Antes de ir às notícias, lembrar que há uma série de reportagens especiais, feitas a partir de Cabo Delgado, e ao longo da semana nós estivemos a publicar esta série de reportagens sobre a situação da insurgência em Cabo Delgado. Abordamos os contornos da revolta na região que dura já há 2 anos e meio e que gera agora um drama de deslocados, de guerra, face também à epidemia da cólera e à pandemia do coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19, bem como uma crise humanitária provocada pelo fenómeno da insurgência. A equipa da VOA trabalhou durante vários dias em Cabo Delgado e entrevistou deslocados e sobreviventes que alegam serem vítimas de insurgência islâmica e também da suposta atuação violenta das forças de defesa e segurança governamentais após estas vítimas serem confundidas como jihadistas. Temos essa reportagem especial no nosso website www.voaportugues.com e se seguir também a hashtag VoaMozInsurgência vai encontrar estas reportagens. Fica aqui um pedaço do que tem sido este drama de Cabo Delgado. Quer impedir a infiltração de militantes jihadistas que aterrorizam a província desde 2017. Em bairros de Paquetiquete e Natite, subúrbios de Pemba, onde chegam quase que diariamente barcos à vela lotados de deslocados, as rusgas policiais e militares foram redobradas e não raras vezes acabam em torturas e crueldades. E estas são as nossas, este é um pedaço da reportagem, da série de reportagens que nós fizemos em Cabo Delgado. Podem ver mais em www.voaportugues.com. Vamos agora às notícias que marcam este 14 de maio, aos títulos que marcam este 14 de maio. Um agente da polícia é acusado de ter assassinado a tiro um adolescente de 15 anos de idade no mercado da cidade angolana de Benguela. Isto aconteceu nesta quinta-feira, na sequência de disparos que a polícia efetuou para sair de um aglomerado, tendo ainda ferido um jovem no braço. Mário Romeu, por sinal filho de um colega do suspeito, foi atingido na cabeça no mercado do peixe onde trabalhava por um agente fardado que estaria em serviço, conforme relatos de testemunhas disseram à VOA, no bairro do Caceque. Os distúrbios na Praia das Tombas, com a administração do mercado tomada por feirantes que protestavam com pedras, garrafas, gasolina e fogo, ocorreram um dia após o Tribunal de Benguela ter condenado um polícia a 12 anos de cadeia por prática de homicídio no ano passado. A remoção do corpo, ocorrida 3 horas depois, só foi possível graças à entrada em cena da Polícia de Intervenção Rápida, a PIR, que dispersou manifestantes e encerrou o mercado. O Comando Provincial promete um pronunciamento nas próximas horas. Eu vou ver aqui quem está ligado, quem é que já está a assistir connosco este Washington Fora de Horas, fora de estúdio, e Seco Nanjak está a partir da França.
e Chirson Waka Matavele, em Moçambique, Ilota Daniel Tuta, em Luanda, Dalúria Manuel, também em Luanda, Daniel Xingui, a partir do Uambo, Chinesinho Gurgel, a partir de Luanda, Quezada, ligado a partir do bairro Ogiaenda, o bairro que está isolado, não é assim, Quezada? Fala-nos como é que está a situação, como é que é viver num bairro de onde ninguém pode sair nem entrar. Fala-nos disso. Vamos então continuar com as notícias que marcam este dia. Vamos agora falar de um caso que já é bastante conhecido. A empresária, a resposta da empresária surge hoje através do seu gabinete de comunicação, depois de a PGR angolana desmentir alegações da empresária que na terça-feira acusou a justiça angolana de usar um passaporte falso como prova para arrestar as suas contas bancárias e participações em empresas. A Procuradoria revelou ainda que a filha do antigo presidente angolano deve 5 mil milhões de dólares ao Estado. Na nota de hoje, Isabel dos Santos diz, e eu passo a citar, a PGR mente à população angolana e ao mundo. Isabel dos Santos não deve dinheiro ao Estado angolano e não há nenhuma dívida a sua registada em qualquer parte do orçamento geral do Estado. Fim de citação. Portanto, este é um caso que nós continuamos a acompanhar, já sabe, este caso de Isabel dos Santos, e se quiser ver mais sobre todo o desenrolar do Andalix, as respostas de Isabel dos Santos também, basta ir ao nosso website www.voaportugues.com. Nós temos um especial, o especial, aliás, está logo à vista no nosso website, que é o desmoronar de um império. Portanto, convido-vos a pesquisar no nosso site este especial que reúne uma série de artigos e entrevistas sobre o caso de Isabel dos Santos. Inclusive é uma entrevista com Isabel dos Santos também, que ela deu à Voz da América. Em Moçambique, cerca de 162 mil pessoas foram afetadas pela violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e mais de 500 pessoas morrem, disse o governador Valis Tawabo. Começamos o nosso programa, aliás, com imagens e com um excerto de uma reportagem sobre esta violência que está a afetar Cabo Delgado. Em Pemba, Tawabo disse que o governo de Cabo Delgado vai criar um centro de acolhimento para 1.027 pessoas afetadas pela violência armada no bairro de Paquitaquete. Um documento do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, aliás, o INGC, sobre a situação humanitária da província, diz que a maior parte dos afetados está localizada nos distritos de Macomia, são 29 mil, Mocimboa da Praia, 26 mil, e Kiçanga, 15 mil, estando os restantes distribuídos entre 14 outros distritos. E como eu disse logo do início, nós temos várias reportagens, temos uma reportagem especial sobre a insurgência em Cabo Delgado e está disponível logo à entrada no nosso website www.voaportugues.com. Também está no nosso canal do YouTube, Voa Português, e também está aqui no nosso Facebook. Portanto, é só uma questão de chegar e clicar Voa Português, não é escrever Voa Português, no nosso Facebook também vão encontrar estas reportagens em vídeo com imagens inéditas também da zona de Cabo Delgado, de Pemba em específico, onde esta insurgência tem acontecido. Vamos ver aqui quem está ligado a nós.
O Léo diz, seja bem-vinda de volta ao ar. Mayra, cadê você? Obrigada, Léo. Casada diz que felizmente está onde não há casos de suspeitos de Covid-19, mas no leste do Hoje ainda tem 3 ruas que estão em confinamento. Divisa Filipe, boa tarde, está no Cazenga. E Casada, muito obrigada por nos dizer onde está e como é que estão as coisas aí no bairro Hoje ainda. Messias Feniace está ligado a partir de Moçambique. Yazal de Barros, em Luanda. Agnaldo Paulino, Amadeu Gabriel, no Cacoaco. E Arlindo Chissali diz: houve 8 aldeias incendiadas nas últimas 72 horas em 3 distritos. A estas alturas, os distritos de Mocimbo, A Palma e parte de Nangade estão sem energia elétrica e nem rede de comunicação telefónica, segundo o jornal eletrónico Pinnacle News. É verdade, eu tenho também seguido este Pinnacle News, aparentemente eles estão em cima também do acontecimento e vamos com certeza averiguar estes dados. Muito obrigada, Arlindo Chissala. Vamos continuar então ainda em Moçambique. A consultora Oxford Economics considerou hoje que a taxa de inflação em Moçambique deverá ficar nos 2,9% este ano e que a taxa de juros tem margem para crescer de 11,25% para 11%. Numa nota sobre a inflação no país enviada aos clientes, a Oxford Economics lembra que o metical desvalorizou-se a 6% desde o início do ano e adianta que considera que existe margem para o Banco Central descer a taxa de juros de referência durante 2020. Vamos falar sobre coronavírus agora, não é? Temos que falar sobre coronavírus ou, antes de falarmos sobre o coronavírus, vamos falar de como, em tempos de coronavírus, podemos ainda resolver algumas questões, alguns problemas. Eu tenho hoje um convidado especial, Frederico Silva, e Frederico Silva é uma pessoa de tecnologia, de investimento, ele é empreendedor nas áreas das tecnologias de informação e comunicação. Ele está em Moçambique, em Maputo, e quando me disse que estava a analisar as áreas de investimento em Moçambique, eu fiquei curiosa e pensei que talvez também os nossos internautas gostassem de saber como é que está o ambiente de investimento em Moçambique, nesta área das TICs. Muito boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mayra. Obrigado pelo convite. É um prazer, é sempre um prazer ter-te aqui no nosso programa. E, Frederico, eu já fiz muito das tuas apresentações, espero ter sido justa, e fala-nos um bocado sobre esta questão do ambiente de investimento, da tecnologia em Moçambique. É possível investir em tecnologia em Moçambique? Olha, eu acho que não posso responder a isso sem dar um breve contexto. Eu sinto que o nosso ecossistema de startups, portanto, que impulsiona a inovação, iniciou sensivelmente em 2014, 2015, com algumas iniciativas por parte do governo, onde houve um concurso de ideias de negócio ligadas à inovação. Houve um primeiro evento da Embaixada dos Estados Unidos, que foi um Tech Camp, com alguns players relevantes a nível internacional. E houve também um concurso da Leadership Business Consulting, uma empresa portuguesa que tem também presença em Silicon Valley e cujo prémio era, portanto, de fazer-se uma imersão em Silicon Valley para a startup que vencesse. Portanto, desde então lançaram-se algumas iniciativas no mercado que eu creio que foram muito relevantes, como é o caso da Seed Stars. Na altura, nós fomos embaixadores da Seed Stars e houve entidades
que apoiaram o Seed Stars, como é o caso do Standard Bank, como é o caso da Embaixada da Holanda, que depois criaram iniciativas próprias. Portanto, Standard Bank hoje tem uma incubadora, a Embaixada da Holanda tem um cowork space, e eu acho que gerou-se aqui muito buzz e começou, de facto, uma tendência a nível da inovação. O que eu sinto desde então é que, embora o ambiente tenha melhorado, portanto, para este tipo de empresa, portanto, que começou a quebrar uma cultura do mercado que eu considero conservador, eu sinto que ainda não há massa crítica de startups que estejam investment ready, ok? E depois isto é um catch-22, não é? O que é que vem primeiro? Se são as startups que já têm que estar, portanto, já têm que existir referências suficientes para ganhar confiança do mercado, ou se são os investidores que têm um perfil menos averso a risco e que apostam, não é? E apoiam as startups a tornarem-se então referências. Qual é que tu consideras, desculpa interromper-te, mas qual é que tu consideras que são as áreas premium para investimento? Que tipo de startups são as ideais neste momento para Moçambique, aquelas que podem arriscar? Olha, eu sinto que, e se calhar não foge muito ao que será o contexto fora de Moçambique, mas eu sinto tudo o que tiver a ver com trabalho remoto, com teleconsultas, com e-commerce, com deliveries, tanto com logística. Eu acho que estas são áreas que, a meu ver, são apetecíveis para se investir. Eu arrisco-me a dizer que fui o primeiro empreendedor a nível de startups a fazer um exit. Também tive uma startup que foi pioneira em Moçambique enquanto startup no modo convencional, vamos dizer. Portanto, um exit, vais ter que explicar o que é um exit. Eu vendi a minha participação recentemente, ok? E neste momento tenho algumas iniciativas em vista, tanto próprias, quero continuar a empreender na tecnologia e não só. Uma das iniciativas que tenho, por exemplo, chama-se Hipster e tem a ver com as electronic scooters e electronic bikes. Electric scooters, quer dizer, tanto que lancei recentemente e quero continuar a empreender na tecnologia, mas também quero lançar como um business angel e quero investir, os termos são muito em inglês, porque é daí que parte a cultura, mas quero ter uma lógica de investimento de smart capital, ou seja, quero fazer investimentos moderados, não é? Numa lógica de business angel, portanto, são tickets pequenos, mas quero me envolver também nas startups onde vou investir. Portanto, esta é a minha... Eu acho que em tempos de crise surgem sempre oportunidades e eu espero continuar a ver oportunidades que tenham um impacto também no meu país. Não é? Portanto, só para fazer aqui um resumo de muito do que tu disseste e informação que eu já tinha antes, mas que não partilhei no início da nossa conversa, o Fred era um dos fundadores de uma plataforma de emprego, correto? Que e eu acho que também desenvolveu para outras pequenas coisas, entre aspas, e que foi a primeira plataforma online de emprego em Maputo, pelo menos. Não foi necessariamente a primeira plataforma de emprego, mas foi a primeira plataforma que surgiu como um core business de uma empresa. Ou seja, já existiam alguns portais, inclusive alguns genéricos, como é o caso, por exemplo, da SAP, mas também algumas marcas locais. E o que eu sinto que nós fizemos diferente na altura foi que houve foco e houve um modelo de negócio, tanto para dar sustentabilidade à plataforma. Exatamente. Acabei de perder o Fred, mas se ele voltar, ele vai explicar um bocadinho melhor isto. Mas na realidade, a forma como funcionava ou como funciona a plataforma
em que o Fred trabalhou de início, do qual foi cofundador e que agora vendeu a sua parte, era uma plataforma que permitia encontrarmos, através do telefone, um marceneiro, um carpinteiro, um pintor, e eu sendo, por exemplo, empregada de limpeza, eu podia colocar lá que estou disponível para fazer trabalhos, ou se eu fosse tradutora, podia colocar lá que estava disponível para prestar esse serviço de tradução. Enfim, portanto, não havia nenhum... É um hub com imensas oportunidades e uma coisa que o Fred fez agora que eu achei surpreendente foi possível vender a sua parte. Portanto, há oportunidades de negócios nesta altura, ainda que haja este ambiente de coronavírus que é assustador, mas que também traz exatamente isso que ele estava a dizer, e era essa a conversa que eu queria que nós continuássemos aqui a falar, que era sobre poder investir em tempo de coronavírus, poder criar e como criar esse impacto nas comunidades, quiçá num país inteiro. Ele falava da teleconsulta, e a teleconsulta é de facto algo muito, muito interessante, porque aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente está a fazer consultas médicas sem sair de casa, assim conforme nós estamos aqui a falar. Se eu ler aqui uma mensagem, por exemplo, o Alberto Zico, que está em Moçambique, em Chimoio, ou o Gomes de Jesus, que está no Quando Cubango e que diz que ainda não registrou, no Quando Cubango ainda não registraram nenhum caso de Covid-19, por exemplo. Estas coisas, esta interação e o podermos ver-nos através das teleconsultas ou então o teletrabalho, todas estas coisas são oportunidades que podem ser criadas e implementadas nesta fase, e pelo que eu estava a perceber da mensagem do Fred é que não havia... Moçambique tem também este ambiente, é possível criar este ambiente, e cá está, ele voltou. Portanto, nós vamos ter mais ou menos 2 minutos e eu vou pedir ao Fred para nos falar agora do porquê das scooter eletrónicas. Será que isto é uma forma de fugir ao trânsito de Maputo? Qual é a ideia? Mayra, antes de mais, desculpa, caiu aqui a minha rede em Moçambique e isto é frequente. A iniciativa das Electric Scooters tem um pouco a ver com testar o mercado para esta nova forma de mobilidade, e se o mercado reagir bem, nós estamos numa fase em que comercializamos as scooters. Se o mercado reagir bem, a ideia é criar uma série de serviços a usar este meio de transporte, que usa uma clean energy, não é? E que eu creio que começa a ser cada vez mais relevante, mesmo em mercados que ainda não estão alinhados com as tendências globais. Portanto, é melhorar um pouco a mobilidade urbana, começar a reduzir o carbon footprint, começar a reduzir o número de carros que circulam na cidade e ver cada vez mais pessoas a usar este meio de transporte. Achas que tenho a certeza que já fizeste o estudo de mercado, porque senão não investias, não é? É esse o principal, deve ser um dos primeiros pontos que qualquer pessoa deve fazer antes de investir em algo, antes de correr um risco. Portanto, qual é a tua margem e que margem de sucesso é que tu apontas? Olha, eu acho super interessante a tua pergunta. Desculpa o barulho, é o meu filho, estamos a trabalhar a partir de casa. Exatamente. Já em tempos me perguntaram, estava em São Francisco e numa agência de design e inovação perguntaram qual era o nível de pesquisa que tínhamos feito para lançar um determinado projeto. E o que eu acho é que, de facto, existem as grandes empresas
em que têm um departamento de R&D e que passam muito tempo a pesquisar o mercado e a entendê-lo e a perceber qual é o tipo de soluções que têm viabilidade. Mas eu acho que se tu perguntares isso a qualquer co-founder de uma startup, normalmente esse não é o espírito. Tu tens market insights, ok? Tu tens um feeling e fazes um pequeno investimento e vês se pega. E é por isso que tens toda uma cultura de se criar o minimum viable product, não é? Um protótipo, de testares o protótipo, validares com clientes, validares com outros stakeholders. A partir daí consegues ter um investidor, um business angel, vamos dizer, que acredita na tua ideia e que te permite avançar um pouco mais, tu melhoras o produto. Portanto, esta é a lógica que se segue. E com a Hipster, o conceito não foi diferente. Isto começou com um amigo meu que viu este gap, desafiou-me para me tornar sócio no projeto. Criou-se uma marca, a Hipster, embora seja uma marca criada em Moçambique, a ideia era mesmo dar se calhar uma internacional. Dar uma percepção de que é uma marca, porque muitas vezes é difícil, tu podes ficar com uma conotação que os produtos não têm a mesma qualidade, né, de um produto que seja... Isto é uma conversa para outro programa. Vamos ter que falar sobre isso. Sim, acho que ainda é um pouco, tal como eu disse, eu acho que o nosso mercado é conservador e acho que ainda é um pouco essa a percepção do mercado, especificamente no que diz respeito a um meio de transporte, não é? Que tem que ter o máximo de segurança e nós temos isso em consideração. Importámos algumas, começamos a testar o mercado, já vendemos umas quantas e o passo seguinte é ter uma aprovação do modelo com o Conselho Municipal. Rafael. Portanto, temos um bebê daquele lado, não é? Portanto... Eu vou ter que fazer para aqui. Ele estava a brincar com o carregador do meu laptop e eu tive que o tirar dali. Vais aparecer aqui também. Sim, pronto. Aí está. Aí está. E bebés nos programas são sempre bons. Olá. Deve aumentar a audiência. É o Rafael. Olá, Rafael. Diz olá aqui a nossa audiência. O Rafael, eu acho que podemos pensar também em scooters para bebés, não é? Começar já a pensar também nessa... Olha, nós temos uma e-bike, uma bicicleta elétrica que tem um banco, não é para bebés com esta idade, mas a partir dos 4 anos tem um banco extra para os pais ou as mães poderem passear com os filhos. Muito bem. Olha, Fred e Rafael, muito obrigada pela vossa participação aqui hoje. Nós temos que dar as atualizações sobre o coronavírus. É mesmo assim, muito sucesso nos teus investimentos. Como eu estava a dizer à nossa audiência, é possível investir mesmo em tempos de crise e é preciso identificar e correr um bocadinho de risco, pelo menos. Como acho que há algo que tu disseste aqui hoje que faz muito sentido, que é esse espírito do empreendedor. O espírito do empreendedor é, de facto, correr risco e não ter todas as certezas, né? Essa é a essência das startups, por isso é que elas são esta magia que todos nós vemos, que é, oh meu Deus, começou como uma startup e agora é uma multinacional. Mas sim, nós desafio-te a falarmos sobre sociedades conservadoras e marcas, nomes de marcas ou marcas para nomes limitantes. Eu acho que ficou aqui no ar esta ideia de que se não dermos um nome inglês a coisa não funciona. Mas é mesmo um tema para outra altura. Muito obrigada aos dois. E cuidem-se. Fiquem em casa e cuidem-se. Obrigada. Vamos então continuar aqui com o nosso Washington Fora de Horas. Temos mais ou menos 1 minuto por não termos começado exatamente às 9h30 e então eu vou tirar proveito disso. Vamos
falar aqui dos números do coronavírus, a Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com o mais elevado número de casos, 836 pessoas afetadas até ontem. O país tinha registrado 3 mortes e está a investigar a causa de 2 óbitos suspeitos da Covid-19. Cabo Verde anunciou ontem a renovação do estado de emergência até dia 29 de maio, apenas em Santiago, a ilha que registra quase 80% dos casos de infecção pelo novo coronavírus. Em São Tomé e Príncipe há mais 4 novos casos positivos, elevando para 235 o número de infectados. A fonte, estamos aqui a falar ainda de São Tomé e Príncipe, dados divulgados na quarta-feira indicam que 215 pessoas estão em isolamento domiciliar, 9 em internamento hospitalar e 4 consideradas recuperadas. A nível oficial, Moçambique tem 107 casos e Angola 46, Portugal tem 1175 mortos, estamos a falar de mortos, e mais de 28 mil casos. O Brasil registrou nas primeiras horas desta manhã 13.276 mortes provocadas pela Covid-19 e 192.081 casos confirmados da doença. No continente africano, de forma geral, o número de casos é 72 mil e 2.475 mortes. No mundo inteiro, números globais, 297 mil mortes e o número de infectados já ultrapassa os 4 milhões. Aqui nos Estados Unidos já morreram 84.136 pessoas. Eu normalmente dou sempre aqui os números da nossa região de Washington, D.C., e Washington, D.C. tem 6.485 casos e 336 mortes, isto é a capital americana. Nova Iorque tem 336 mil casos, ou mais de 336 mil casos até, e mais de 27 mil mortes. Vamos então terminar. Eu agradeço a toda a gente que esteve aqui ligada a nós e despeço-me, desejo continuação de um ótimo dia. Amanhã há mais Washington Fora de Horas, fora da Voz da América, mas sempre com a informação atualizada. Uma boa continuação e continuamos ligados. Quero lembrar ainda que nós temos este especial sobre a insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, e vale a pena ver, vale a pena ler e ouvir os testemunhos destas pessoas que estão a ser afetadas por esta violência no norte de Moçambique, que já foi reivindicada por grupos extremistas islâmicos. É www.voaportugues.com. Continuação de um bom dia.